Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Fragmentos Analíticos de hoje. Eu sou o Vinícius Esperança, psicanalista, antropólogo e doutor em sociologia. Hoje nós responderemos a seguinte pergunta: o que é neurose? O termo neurose foi inventado por William Cullen durante a segunda metade do século XVIII. E a ideia dele era criar uma palavra genérica para designar o conjunto dos problemas da sensibilidade e da motricidade que não apresentavam febre nem relação com qualquer órgão. O famoso Philippe Pinel logo retomou esse termo e um século depois Charcot popularizou este termo, fazendo da histeria uma doença funcional e, portanto, uma neurose, enquanto seu aluno Pierre Janet orientou-se por uma ideia de causalidade psíquica. Para Janet, cuja ideia marcou todos os clínicos franceses do século XX, a neurose tornou-se uma doença da personalidade, caracterizada por conflitos psíquicos, mas que perturbavam as condutas sociais. Após o seu encontro com Charcot, Freud também começou a definir a histeria como uma neurose, porém numa perspectiva bastante diferente da de Janet. Freud desvincula a palavra histeria, vem de hyster, em grego, útero. Freud desvincula essa ideia da sua presunção uterina e associa a ideia a uma causa, uma etiologia sexual e um enraizamento no inconsciente. Em 1895, após a publicação do famoso texto Estudos sobre a Histeria, a ideia de histeria, no sentido freudiano, tornou-se o protótipo para o discurso psicanalítico da neurose como tal. A neurose passou então a ser definida como uma doença nervosa na qual, antes de mais nada, um trauma intervinha. Daí Freud defendia a ideia nessa época de que os seus pacientes, afetados pela neurose histérica, especialmente as mulheres, teriam sofrido abusos sexuais reais em sua infância. Mas, em 1897, depois do abandono da chamada teoria da sedução, a ideia de que todo trauma tinha como origem um abuso sexual na infância, a neurose torna-se uma afecção ligada a um conflito psíquico inconsciente, de origem infantil e dotado de uma causa sexual. A neurose é, portanto, resultado de um mecanismo de defesa contra a angústia e uma formação de compromisso entre essa defesa e a possível realização de um desejo. No ano seguinte, em 1898, Freud empregou o termo neurose atual para designar a neurose de angústia, ou excitabilidade nervosa. E a neurastenia, que não eram, segundo ele, da alçada do tratamento psicanalítico. Claro que isso mudou ao longo da história da psicanálise. Nesses casos, a neurose provinha não do passado, não de uma causa sexual do passado, mas da atualidade do sujeito. Não se tratava da sua história infantil, mas da vida real, concreta, atual do indivíduo, nas quais o sintoma não se manifestava de maneira simbolizada. Nos 10 anos que vão entre 1914 e 1924, Freud conservou a definição clássica que dera à neurose nos primórdios de suas descobertas e de suas experiências clínicas. Contudo, os grandes debates que ele travou com Jung e com Bleuler sobre a dissociação, o autoerotismo, o narcisismo, e depois com a entrada em cena da segunda tópica, que é organizada em torno da famosa trilogia O Eu, o Isso e o Supereu, Freud deu uma organização estrutural ao par, formado pela neurose e pela psicose, às quais acrescentou uma terceira estrutura, a perversão. Freud, então, parte da distinção entre o narcisismo primário, na qual o sujeito investe a libido por ela mesma, e o narcisismo secundário, onde há uma retirada da libido para as fantasias. Freud passou a definir a oposição entre neurose e psicose como resultado de duas atitudes distintas provenientes de uma divisão do eu, de uma clivagem do eu. Na neurose,
há um conflito entre o eu e o id, né, o isso, e a coabitação de uma atitude que contraria a exigência pulsional com outra que leva em conta a realidade. Então é basicamente um conflito do desejo, um quero, mas não posso. Ao passo que na psicose há uma perturbação entre o eu, o ego, e o mundo externo, que se traduz na produção de uma realidade delirante e alucinatória, entre aspas, a loucura. Freud completou esse edifício estrutural introduzindo nele um terceiro elemento, a perversão. Em 1905, na obra Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, ele chama a neurose de negativo da perversão, né? E ele caracterizou a perversão como uma manifestação bruta e não recalcada da sexualidade infantil, que é, como sabemos, perversa polimorfa. Nessa perspectiva, os três termos acabariam sendo reunidos da seguinte forma: a neurose como resultado de um conflito com o recalque, a psicose como reconstrução de uma realidade alucinatória e a perversão como a renegação da castração, como a fixação na sexualidade infantil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário ou a sua pergunta e recomende para quem você acha que ele possa ser útil. E não deixe de seguir este canal. Saudações de Caronte.